Bom, está chegando o último dia para declarar o imposto de renda, ou para entregar a declaração do imposto de renda, e até agora foram entregues 450 mil declarações aqui no Distrito Federal. O prazo termina no dia 30 e para tirar as dúvidas, como sempre, todos os anos a gente convida Lúcio Vilela, auditor fiscal da Receita Federal. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, é um prazer. Como é que está esse volume de entrega? Está dentro do normal, dentro do previsto? Até o momento sentimos um pouquinho de atraso, mas ele não vai atrapalhar o final. Vai ser tranquilo o final, porque a tecnologia da Receita evolui ano a ano. Pois é, e até a entrega está um pouco mais, o preenchimento, o sistema está um pouco mais fácil também, ou não? Ou a impressão só minha é essa? Existem algumas coisas que a expectativa é que seriam obrigatórias e que praticamente de última hora a Receita optou por não colocá-las obrigatórias, exatamente para facilitar esse preenchimento. E as novidades do ano passado para esse ano são pouquíssimas. Certo, mas as dúvidas são mais ou menos as mesmas? Tem mudado muita coisa? Sim, a gente tem as mesmas dúvidas, com alguns acréscimos, basicamente com relação à aplicação em bolsa de valores, a apuração de ganhos de capital de imóveis. Sempre são sempre mais tenso esse tipo de declaração, porque a pessoa não é o convencional, não é só o vencimento que ela tem, aí tem que declarar bens e ganho de capital é mais difícil. Sim, o ganho de capital, principalmente, que a pessoa esqueceu no ano passado, na época em que vendeu o imóvel, de apurar, agora ele vai apurar com multa, ele não gosta muito disso, mas não vai ter solução, vai ter que pagar a multa. Não tem como escapar. Bom, como tem muita pergunta chegando, já vou para os telespectadores. O Flávio Calixto, olha só a história dele, presta atenção. Baixei o programa de 2018 pensando que seria o de 2019. Então ele baixou o programa do ano passado. Fiz todo o preenchimento normal. Ao finalizar, o programa pediu para eu retificar. Eu acabei clicando para retificar e finalizei. Agora chegou uma carta dizendo que eu tenho que devolver o valor indevido que eu recebi no exercício de 2018. Sendo que o exercício de 2018 a declaração estava correta. Como é que deverei fazer para corrigir? Porque ele não entregou a declaração de 2019. Ele retificou de 2018 com os dados de 2019, não é isso? É isso daí. Ele, além de ter que entregar a declaração de 2019 até terça-feira, ele tem um problema que é devolver o valor que ele recebeu indevido e outro problema que ele ainda não sabe, que se ele deixar como está, ele está na malha fiscal. Então ele precisa urgentemente procurar a Receita Federal e pedir o cancelamento dessa declaração, assim como o cancelamento da multa. É uma coisa relativamente simples, mas é necessário o comparecimento pessoal na Receita e fazer um requerimento ou um processo de cancelamento dessa declaração. Para fazer o cancelamento, mas de qualquer maneira, pega os dados que você declarou como 2018 agora e bota na declaração de 2019 e entrega. Isso, ele tem que pensar que faltam 5 dias. Fazer a entrega logo. Carlos Mário, minha renda não é suficiente para declarar, mas tem uma empresa inativa. Tem necessidade de fazer declaração de pessoa física? Então, aqueles 7 motivos que já existem há anos continuam os mesmos. Ele, só pelo fato de ter uma empresa, não está obrigado a declarar imposto de renda. Se ele aplicou em Bolsa de Valores, ganhou mais que 28.500 por tributável, 40 mil isento, foi para o exterior, voltou para o exterior, esses estão obrigados a declarar. Mas se o motivo dele é só a empresa, ele não está obrigado a declarar. Ainda mais se ela está inativa, né? A Claudinha, que diz o seguinte, a pessoa que é aposentada por tempo de serviço ou idade, dependendo do que recebe mensal, precisa fazer declaração? Então é mesmo critério, mesmo assunto, o mesmo critério. Ganhou menos que 28.550, não é necessário declarar imposto de renda. Se ele tem mais que 60 anos e a soma do 28.550 com o 24.751, que o maior de 65 anos tem de isenção, vai ultrapassar os 40, então ele estaria obrigado a declarar, mas certamente não pagaria imposto. Não vai pagar imposto. Isso. A Silvia diz o seguinte, gostaria de saber como declarar o imposto de renda, no imposto de renda, imóvel doado pelo GDF. Então, esse imóvel doado pelo GDF, o GDF doou o terreno. Ele construiu algo lá. Sim. Então, ele tem que juntar as notas fiscais, os recibos de pessoas físicas com o CPF para declarar o imóvel pelo custo de construção, já que o GDF não cobrou nada dele do imóvel. E se ele pagou taxas tipo ITBI, ele vai incluir isso no custo do imóvel. Perfeito.
Mais uma aqui do Pedro, sobre a declaração do imposto de renda. Qual a situação para a declaração para aposentado por invalidez? A mesma pergunta de antes. E sobre o depósito judicial, como declarar? Então, essa invalidez, ela pode ser uma invalidez previdenciária, que é tributável, ou uma invalidez por uma moléstia grave, que é isento. Então, se é este o caso, ele vai colocar o rendimento lá na linha 11 dos rendimentos isentos e não tributáveis, que é pensão e provenço de aposentadorias de portador de moléstia grave, e vai entregar a declaração caso ele tenha mais que R$40 mil de rendimento. Certo. Bom, a gente vai continuar conversando, mas vamos chamar também a Mara Pulgis, porque ela está numa faculdade da Asa Sul, que tem serviço de graça para quem tem dúvida no preenchimento e precisa entregar, né? O prazo está terminando, Mara. Oi, Porta Nova, exatamente isso. Eu estou aqui na UDF, que fica na 704/904 Sul. Até terça-feira, alunos aí do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UDF vão prestar aí atendimento para os contribuintes que estão com dúvida mesmo. Tá? Eu vou conversar agora com Davidson Carvalho, coordenador desse Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UDF. Vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente, né? Bom dia. Como que é esse atendimento? Quais são as principais dúvidas dos contribuintes? Fala um pouquinho para a gente. Bom dia, Mara. Bom dia, Porta Nova. É um plantão fiscal que já vem acontecendo desde o dia 7 de março, às terças e quintas. Desde o dia 1º de abril, a gente tem atendido os contribuintes todos os dias úteis. O horário de atendimento das 18h30 às 19h15, mas esse é um horário somente para recebê-los. Os contribuintes que vêm ao núcleo, todos eles são atendidos no plantão da noite. No sábado agora nós vamos fazer um plantão extra para atender também, para ajudar aí, auxiliar no processo de orientação aos contribuintes. Esse plantão será das 9 às 17 horas, porque Brasília é a terceira capital do Brasil com a maior quantidade de declarantes do imposto de renda à pessoa física. Verdade. E é voltado para um público específico. Então, o nosso foco aqui, Mara, são as pessoas físicas com renda mensal até R$5 mil, os microempreendedores individuais e os empregadores domésticos. Mas aquele contribuinte que está com necessidade de uma orientação ou até mesmo para complementar as informações na declaração, nós também estamos abertos para atendê-los. Agora é importante prestar atenção na documentação. As pessoas têm que trazer que tipo de documento para cá? Mara, a documentação é a base dos registros no programa gerador da declaração. Então, o informe de rendimento da fonte pagadora, o informe do banco, fornecido pelo banco, os documentos de compra e venda dos bens sujeitos à informação na declaração. Para aquele contribuinte que vai optar pelo formulário completo, os pagamentos que podem ser deduzidos na apuração da base de cálculo. Agora, por outro lado, se a melhor declaração para ele for o modelo simplificado, aí opta pelo desconto limitado a 20% dos rendimentos tributáveis e descarta os pagamentos que podem ser deduzidos. As pessoas que, por exemplo, não, por acaso, às vezes não trouxerem todos esses documentos, podem voltar no dia seguinte. Eu costumo dizer que fazer declaração é um processo que começa lá com a ocorrência do fato, nesse caso lá em 2018, e termina com o processamento da declaração pela Receita Federal. Então, a documentação é o suporte para fazer os registros. Por isso é que é muito importante, o quanto antes, o contribuinte organizar a documentação, não deixar para a última hora, especialmente porque quem está obrigado a entregar a declaração, que não entrega o documento até o dia 30 de abril, estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165, limitada a 20% do imposto devido. Agora, o que eu mais chamo a atenção é a questão da modalidade da tributação. Quanto mais cedo o contribuinte se organizar, quanto mais cedo ele entregar a declaração, se tiver alguma inconsistência nas informações fornecidas, ele tem a oportunidade de ir lá, fazer a retificação e ainda ter a oportunidade até o dia 30 de abril, e isso é muito importante destacar, que ele ainda pode escolher a melhor forma de tributação do seu caso. Tá certo, muito obrigada. Então, lembrando que o atendimento vai até terça-feira, de 6h30 da noite até 7h15. E no sábado vai ter plantão de 9 horas até as 5 horas da tarde, né? E uma outra informação é que a faculdade também, a Uniciplac, que fica no Gama, também está prestando esse atendimento amanhã das 7h30 da noite até as 10 horas da noite, por ordem de chegada. Porta Nova.
E certamente muito concorridos esse serviço de atendimento, porque as pessoas têm dúvidas e acabam, muitas vezes, se salvando nesse tipo de consultoria, nesse tipo de ajuda aí. Bom, a gente continua aqui no estúdio. Tem uma pergunta de José Neto. Fiz a declaração, mas não consegui imprimir o recibo. Como saber se ela chegou? Então, o recibo, se ele enviou a declaração, está gravado no computador dele. Quando ele abre o programa, ao lado do CPF dele, na lista de declarações, aparece o número do recibo. Mas se ali não está visto isso, é porque ele não mandou. Então, o ideal é que ele consulte o ECAC, né, que é o nosso Centro de Atendimento Eletrônico, para confirmar se foi ou não enviada. Mas, com certeza, lá no programa IRPF 2019, na lista de declarações, já aparece o número do recibo ao lado do CPF dele. E se tiver o número do recibo, significa que ela recebeu, então. Exatamente. Se tiver o número do recibo, ela foi enviada e não tem problema de envio. Perfeito. Jurandir, quando a empresa não emite os dados para os empregados, como proceder? Ele deve lançar os valores que ele tem conhecimento e, após o prazo de entrega, ele consulta o extrato do processamento e vai descobrir se caiu em malha fiscal. Se ele caiu em malha fiscal, provavelmente é porque o rendimento que ele declarou está diferente do rendimento que a empresa declarou. Ele, consultando o extrato, ele vai descobrir qual é esse valor correto que a empresa informou e poderá fazer uma declaração retificadora. Queria dar uma sugestão a quem está fazendo declaração de imposto de renda, embora seja uma sugestão antiga. Não se preocupar com o modelo. O modelo simplificado ou completo não é problema, porque o próprio programa vai dizer para ele, ao final do preenchimento, qual é o melhor modelo. Então, ele não tem que se preocupar com isso. É só ele olhar no cantinho inferior esquerdo da tela do computador, que lá já está dizendo qual é o modelo melhor. O mais vantajoso vai estar selecionado automaticamente. Exatamente. Isso, né? Bom, a Anne, do Paranoá. Eu abri uma empresa tem 2 meses, a MEI, microempreendedor individual. Tenho que declarar esse ano? Abriu há 2 meses. Pelo fato de ter aberto uma empresa, é aquela outra pergunta. Não é necessária a declaração de imposto de renda de quem tem uma empresa. Agora, se a empresa, o microempreendedor, faturou 60 mil, ele vai ter um rendimento isento maior que 40, vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Olha só o Carlos Melo aqui. Sobre o imposto de renda, cursei o IFB, Instituto Federal, no ano de 2018. Ao digitar o CNPJ, não aparece automaticamente o nome da instituição, como apareceu quando digitei o CNPJ da faculdade da minha filha. Posso ou não registrar o órgão federal? Não é considerado gasto com educação, afinal houve gasto com livro, xerox, combustível. É o Carlos aqui da Asa Norte. Então, lembrando que esse livro, xerox e combustível não é dedutível no imposto de renda. Que é dedutível no imposto de renda é o pagamento da escola. Então, se o Instituto cobrou dele algo para que ele estude lá, ele vai declarar esse valor. Mas aquilo que a gente tem, a APM, essas coisas, isso não são dedutíveis. Perfeito. Clodoaldo, tem uma dúvida com relação ao empréstimo consignado na Caixa. Eu declaro o valor líquido ou o valor total das parcelas? Então, com relação ao empréstimo que ele fez, ele vai declarar lá nas dívidas e ônus quanto ele devia, o total das prestações, em 31 de dezembro de 2018. É só somar as prestações e colocar o valor. Certo. Olha só, a Grazi diz o seguinte, está com dúvidas para preencher os dados do cartão de crédito e veículo financiado. Veículo financiado, todo ano ele muda o valor que tem de saldo do devedor. E a situação em 31 de dezembro vai mudando a cada ano. Como é que faz essa conta? Para esses bens que eu não sei qual é o valor da prestação do mês que vem, eu vou acumular na declaração de bens e direitos o valor total pago. Então, por leasing, eu não sei quanto é a prestação do mês que vem. Consórcio, a mesma coisa. Todos os outros financiamentos que a prestação é fixa, esses eu coloco lá nos bens e direitos o total da nota fiscal e lá nas dívidas e ônus quanto falta para pagar. Perfeito. Mário pergunta o seguinte, preciso saber onde informa o pagamento da minha parte na instrução da minha neta, que não é judicial, mas tem o recibo. Tudo que eu pago para pessoas físicas é obrigatório colocar na declaração. Se não é dedutível, eu utilizo o código 99.
Tudo que eu pago para pessoas jurídicas não é obrigatório, mas se eu quiser eu vou fazer a mesma coisa. A instrução da neta não é dedutível na declaração dele, ele coloca nos pagamentos efetuados com o código 99. Perfeito. Bom, tem mais gente com dúvida aqui de microempreendedor. Nonato, como eu faço para ver a declaração de microempreendedor que enviei? Quero ver se está correta. Não ganho o suficiente para declarar, mas tem um imóvel comprado em 2009 que não coloquei no imposto e sou obrigado a declarar? Então, o microempreendedor é lá um assunto do CIMEI, é outra coisa, que é feito no portal do Simples Nacional. Esse não entra no imposto de renda da pessoa física. O que entraria no imposto de renda da pessoa física é a distribuição de lucro lá do CIMEI para ele. Então, esse entraria lá nos rendimentos isentos e tem uma linha própria para ele. Perfeito. Bom, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas tem a Maura Mello aqui. Gostaria de saber quem comprou imóvel financiado ainda está pagando. Tem que declarar também? Então, esse é o imóvel financiado, é o mesmo caso do consórcio, do carro. Então, eu não sei qual é o final do pagamento, eu vou acumulando lá na declaração de bens os meus pagamentos. E um detalhe, eu não tenho que informar a dívida. A dívida, teoricamente, não existe nesse caso. Eu só vou acumulando o que eu paguei. Perfeito. E aqui o Reinaldo, funcionário público que recolhe para a Previdência Privada, deve declarar como desconto? Então, ele recolhe previdência privada, tem lá uma linha própria com o código 36 ou 38 para ele colocar, dependendo da modalidade que ele paga. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu estou com muita pergunta chegando aqui ainda. Estou até tentando selecionar aqui, mas não temos mais tempo. Eu agradeço a participação de todos e as perguntas. Agradeço também a sua participação. Ótimo dia para o senhor. Até a próxima. Até a próxima.